Olá, irmãos e irmãs, pessoal que está acompanhando a gente aí pela internet. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro de 1 Coríntios. A ideia é seguir o livro inteiro. A gente vai estudar o livro inteiro, seja através da internet ou presencialmente aqui na igreja mesmo, quando essa pandemia acabar, e se Deus quiser, acaba logo. Vamos ver então o que diz o capítulo 3 de 1 Coríntios, o que ele tem a dizer e o que nós vamos estudar sobre isso agora. O capítulo 3 de 1 Coríntios diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque se está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois os santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Essa leitura fala novamente, Paulo insiste na questão da loucura diante dos homens e de Deus. Vamos ver o que ele está querendo dizer com relação a isso. O que é ser de Paulo, ser de Apolo, essas coisas que estão falando. Vamos reler os versículos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Paulo fala com carnais, não espirituais, ou seja, pessoas que ainda não tinham sacado, não tinham entendido o que é uma vida espiritual. Mesmo assim, Paulo chama eles de santos. Paulo não diz que eles não são cristãos, mas que eles são cristãos carnais. A gente não tem que ter medo com relação a dividir carnal e espiritual. Muitos falam que a gente não deve fazer essa distinção, porque os gregos faziam essa distinção, dizendo que aquilo que é espiritual é mais excelente, aquilo que é carnal é ruim.
Nós não temos essa ideia grega, nós acreditamos que carne e espírito são a mesma coisa. Porém, a gente distingue, a gente sabe que, apesar de se formar a mesma pessoa, existe um lado espiritual e um lado carnal. E a pessoa tem que toda hora combater contra os pensamentos e sentimentos carnais. Ela tem que buscar viver em espírito, aquilo que Deus já fez para ela, que é uma nova criatura, ela é uma nova pessoa, isso em espírito. Porém a carne continua, e ela continua nos tentando a fazer o mal. A gente não separa dizendo que a pessoa é um espírito vestida de um corpo, como faz o espiritismo. A gente acredita que as pessoas é espírito e é corpo. Ela é esses elementos, não é que ela tem um elemento e o outro, ela é esses elementos. Então a gente, mesmo sabendo disso, a gente distingue, sabendo que nós somos espirituais, mas também nós somos carnais, e nós temos que viver pelo Espírito. Isso não significa, quando Paulo fala de carnais e espirituais, que existem duas mensagens. Há uma mensagem para cristãos iniciantes, fracos, cristãos que não conseguem viver uma vida espiritual, e outra mensagem para aqueles que são espirituais, para aqueles que são mais maduros. Não existem duas mensagens, o Evangelho é uma coisa só. Então Paulo ele está querendo dizer que ele tem que tomar cuidado com o que ele fala para eles, porque eles são carnais ainda. Então tem que, como diz hoje em dia, pisar em ovos. Tem que tomar muito cuidado para falar com eles, para que eles possam entender o que está sendo dito, porque eles não têm maturidade espiritual para entender as coisas espirituais. Mesmo assim, eles são chamados de santos, eles são tratados como cristãos. Então às vezes a gente vê cristãos que não estão fazendo uma teologia correta, não estão tendo um pensamento correto, e a gente desdenha, né? Fala, não, essa pessoa aí vamos ficar longe dela porque ela não está no mesmo nível que a gente. Não é isso. A gente tem que ajudar essas pessoas, a gente tem que amar as pessoas e trazer junto para que eles possam amadurecer também em relação à vida espiritual. Muitas vezes nós lidamos com pessoas carnais, principalmente não convertidas, e aí a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Pessoas que não vivem uma vida cristã, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque elas não vão entender, elas são carnais ainda. Então falar de coisas espirituais, sublimes, coisas mais sólidas, que não é o leite espiritual, mas uma coisa mais sólida, pode trazer problemas para a gente, porque a pessoa não vai entender. Então a gente tem que saber tratar com essas pessoas com leite, tomar cuidado com aquilo que a gente fala, tomar cuidado com as coisas. Como diz um ditado, o remédio se dá em doses. Então a gente vai indo em doses, de dose em dose a gente vai acrescentando aquilo que a Bíblia ensina, coisas mais sublimes. Mas no primeiro trato a gente trata a pessoa com mais cuidado, pisando em ovos. Agora vamos ler os versículos 3 a 8. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Paulo fica aborrecido porque há brigas entre os cristãos. Eles estão lá brigando por questão, quem foi que me evangelizou? Eu sou da pessoa que me evangelizou, Paulo. Eu sou da outra pessoa, sou de Apolo. E ficavam se dividindo entre eles quando a vida cristã ela exige uma união. Nós temos que nos unir diante de um bem comum, diante de Cristo principalmente, porque Cristo é que nos une, e Ele que é o principal personagem da vida cristã. Então a gente não pode buscar uma forma de se dividir por problemas, às vezes
banais e a gente se divide, briga e tudo mais. Nós brigamos por muitos motivos. E ficar brigando toda hora é a característica de um cristão carnal. O cristão carnal, ele vai ficar querendo sempre impor a sua própria ideia. E se a pessoa não segue a sua própria ideia, mas tem uma outra ideia, um outro pensamento, aí se divide, fala, não, isso não está certo, não vou andar com essa pessoa, porque essa pessoa não está vivendo de acordo com aquilo que eu acho certo, não está fazendo aquilo que eu acho certo. Essas brigas não são a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos unidos, que nós estejamos unidos em torno de um mesmo propósito, isto é, Cristo. Quando nós defendemos alguém além da conta, nós estamos idolatrando. A gente já falou no outro estudo, né? Quando a gente gosta muito de um político, gosta muito de um artista, gosta muito de um músico, gosta muito de um pastor, a gente defende essas pessoas com unhas e dentes. E nada do que ela faz a gente considera errado. Acredita que a pessoa é um ungido de Deus, é levantado por Deus, o que nós temos que levantar essa pessoa, nós temos que defender essa pessoa, porque essa pessoa é de Deus e quem vai contra está indo contra o próprio Deus. Isso é idolatria. Como pode ver, Paulo está falando, ninguém é de Paulo ou de Apolo, nós somos de Cristo. Então Cristo é que é perfeito, as outras pessoas não. A gente não pode idolatrar as pessoas, até idolatrar o político de estimação, o artista de estimação, o músico de estimação, o pastor de estimação. A gente não pode idolatrar, a gente tem que questionar e chegar à ideia de que a pessoa tem que ser bíblica. Se a pessoa não é bíblica, então não quer dizer que nós vamos rejeitar a pessoa. Paulo fala com os coríntios que eles não estão sendo bíblicos, e mesmo assim eles são chamados de santos. Então nós reconhecemos a pessoa como santa, como parte dos santos, como igreja, mas nós não concordamos com certas coisas. Então a gente tem uma liberdade de discordar e fazer aquilo que nós consideramos certo. E Deus vai nos ajudar em relação a isso, para que a gente possa saber o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Mas nós devemos evitar as brigas. As brigas não levam a nada. Então a gente tem que evitar brigar com as pessoas que estão fazendo aquilo que nós não gostamos, mas apenas conversar numa boa. Tentar convencer a pessoa de que aquilo é uma coisa que nós não gostamos. Mas se a pessoa quiser continuar seguindo, fazendo aquilo lá, a gente simplesmente ignora. A gente deixa que a pessoa tenha a vida dela, sem idolatrar uma pessoa que a gente possa ter, sem brigar com a pessoa que a gente conhece, e evitar as brigas por causa de besteiras, por causa de coisas banais, entendeu? Devemos confiar em Deus, porque é Ele quem nos dá o crescimento. É Deus quem nos cresce, que nos faz crescer. Então não é o pastor, não é o político, não é aquilo que a gente considera que é uma pessoa excepcional, mas é Deus. Então nós temos que adorar a Deus, confiar em Deus, não a pessoa que a gente acha que é especial. A pessoa que a gente acha que é especial, a gente tem que sempre filtrar aquilo que ela faz de bom e evitar aquilo que ela faz de mal. Ok? O galardão, a recompensa de quem trabalha para o Senhor não é medido por medidas terrenas. Nós podemos receber o nosso galardão lá no céu. Lá no céu nós vamos receber uma coroa, um galardão, a recompensa daquilo que a gente faz aqui na terra. Por isso a gente tem que plantar bons tesouros lá no céu, servindo o próximo, servindo a Deus e fazendo aquilo que Deus quer de nós. Um exemplo de cristão carnal é aqueles pregadores que contabilizam almas. Eu ganhei tantas almas para Jesus, eu preguei, fiz tudo. A pessoa fica se gabando de uma coisa que é Deus que faz, que é converter as pessoas, que é chegar, colocá-las diante da cruz de Cristo. Então, essas pessoas são carnais. A gente não deve contabilizar aquilo que a gente faz para Deus. Falar, eu sou uma pessoa boa, eu sou melhor que as outras pessoas porque eu faço isso para Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Então nós temos que tomar muito cuidado para não medir o nosso galardão em medidas carnais. Mas lá no céu nós vamos ganhar o galardão daquilo que a gente faz ou deixa de fazer aqui na terra. Versículos 9 e 10. Vamos ler os versículos 9 e 10. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus,
Edifício de Deus sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Na nossa santificação, nós somos cooperadores de Deus. A gente já falou isso num culto, esses tempos, sobre a questão de nós sermos cooperadores de Deus. Na salvação, a gente não coopera nada. Tudo vem de Deus. Deus que nos dá a fé, Deus que nos salva, é tudo pela graça. Mas na santificação, nós colaboramos, nós agimos como máscaras de Deus. Ou seja, Deus está através de nós fazendo o bem para as pessoas. Então nós devemos fazer o bem para as pessoas, para a nossa santificação, e ajudar na santificação de outros também, porque nós somos cooperadores de Deus. Então isso significa que nós somos cooperadores uns dos outros também, porque Deus, Ele está entre nós, Deus, Ele está conosco, Ele está com o irmão e a irmã perto de nós. Então nós somos colaboradores de Deus, colaborando uns com os outros. Nós devemos estar unidos como cooperadores de Deus. A gente fica dividido por questões tolas, questões banais, e aí a gente deixa de cooperar diante de Deus aquilo que Deus quer fazer para a vida das pessoas. É claro que Ele vai fazer porque a vontade dEle, ninguém pode resistir à vontade dEle, mas Ele quer usar a gente, isso é um privilégio nosso. Então nós temos que estar abertos a sermos usados por Deus e assim ajudar as pessoas na santificação, nesse processo de santificação. Cada um deve estar atento em como trabalha para o Senhor. Ou seja, a gente está trabalhando querendo que Deus nos recompense, ou que a gente quer uma recompensa humana? A gente quer o aplauso das pessoas. A gente tem que pensar naquilo que Deus se agrada. Deus está se agradando de nós, então nós vamos seguir aquilo que Deus quer que a gente faça, que é ajudar as pessoas, que é adorar a Deus, participar daquilo que Deus faz, participar do culto, participar da palavra e dos sacramentos. Deus tem abençoado a gente através disso. Agora a gente está num período difícil de corona, os sacramentos não estão sendo administrados, mas nós estamos ouvindo a palavra de Deus em casa, e isso é uma bênção muito grande que nós temos que aproveitar também. Vamos ler os versículos 11 a 15? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Paulo mostra que nós devemos ser cuidadosos com a obra de Deus. Tudo deve ter Cristo como principal personagem e alvo a ser alcançado. Nós estamos fazendo a obra de Deus, é para Cristo, é Cristo quem nos motiva e é o nosso alvo para chegar fazendo a obra de Deus. Nós falamos do Evangelho, nós falamos da graça de Deus, do perdão de Deus por causa de Cristo, e é Cristo alvo, porque as pessoas se acheguem a Cristo, que nós estejamos com Cristo todos os dias, em nossa casa, em nossas atividades. Cristo seja a nossa respiração, o nosso pensar, a nossa vida. Cristo quer ser a nossa vida, então que nós tenhamos uma vida vivida para Cristo. Viver uma vida cristã, confiando em obras e méritos diante de Deus é errado. Nós não temos nenhum mérito, nós não temos nada que nós possamos fazer que seja digno de que Cristo chegue a nós. Ele chega a nós diante da graça, e é Ele que nos abençoa, nos dá o mantimento, nos dá a força para trabalhar, nos dá graça, nos dá abençoa, nos dá alegria, nos dá paz. Então nós temos que aproveitar os benefícios de viver uma vida cristã com Cristo. Muitos se acham dignos diante de Deus pelas contribuições materiais que dão à igreja. A contribuição é uma oferta, ou seja, o nosso coração está querendo abençoar as pessoas, a igreja, querendo abençoar para que haja uma estrutura boa na igreja, para que a igreja faça seu trabalho de evangelização, de pregação da palavra. Então nós contribuímos com a igreja nesse sentido.
Mas nós não podemos achar que a nossa contribuição nos torna especiais ou então que nós vamos ter um maior galardão. Não, nós fazemos isso como uma oferta, como algo que nós estamos dando para Deus. Nós estamos servindo a Deus através disso, servindo, não investindo para que nós tenhamos um retorno. O retorno é Cristo, Cristo já veio por nós. Então nós, em agradecimento, abençoamos a igreja, abençoamos a vida das outras pessoas. Então Paulo continua falando nesse versículo sobre como ser carnal, ou seja, ser carnal é confiar em obras. Além de brigar com as pessoas, que é ser carnal, também confiar nas próprias obras é ser carnal. Vamos ler os versículos 16 a 18. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. A palavra estulto significa louco, ou seja, a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Paulo então ele busca a proteção dos coríntios, porque os coríntios são um santuário de Deus. Os coríntios são templos do Espírito Santo. Nós também somos templo do Espírito Santo, por isso nós devemos levar as pessoas a adorarem a Deus. Nós somos um local que adora a Deus em espírito e em verdade. Nós devemos levar as pessoas também a adorarem a Deus em espírito e em verdade, em alegria. Então nós somos santuários de Deus, lugar onde as pessoas encontram a Deus. Elas olham para nós e falam, olha, essa pessoa tem Deus. Então elas se interessam mais por Deus através de nós. Isso é loucura para o mundo. Mas é sabedoria de Deus, que nos comportemos como templo do Espírito Santo. O mundo vai achar que é besteira a gente se abster do pecado, se abster das coisas ruins e servir através das coisas boas, buscar as coisas boas, buscar o bem. O mundo hoje está indo cada vez mais para o mal e nós queremos o bem. Então a gente tem que continuar querendo o bem, mesmo que o mundo se levante contra nós, mesmo que o mundo diga que o bom é ser mal, o bom é fazer as coisas maldosas, não pensar no próximo, cada um por si, o individualismo que está cada vez mais crescente no mundo, mas nós não, nós somos através da fraternidade, não do individualismo. Nós queremos amar as pessoas como irmãos e irmãs que elas são em Cristo Jesus. A sabedoria divina é lei e evangelho. Nós aplicamos a lei para que nós possamos viver uma vida boa, em serviço, e também temos o Evangelho nos ensinando sempre a recomeçar pelo perdão de Deus, porque nós falhamos, nós somos falhos. Então a gente, usando lei e Evangelho, aplicando lei e Evangelho na nossa vida, mesmo que seja loucura para o mundo, nós teremos uma vida cristã tranquila, dentro do possível, confiando em Deus, mesmo que sejamos perseguidos, mas a tranquilidade vem de Deus. Deus vai nos ajudar a buscar essa sabedoria de Deus e a andar em serviço das pessoas. Vamos ler os últimos versículos, versículos 19 a 23. Porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. A gente vê aí um contraste no próprio comportamento de Paulo. Paulo começa dando bronca nos gentios, chamando eles de carnais, mas depois ele elogia, ele fala que as pessoas são santuários de Deus e que tudo o que está acontecendo lá em Corinto era deles, que eles tinham que aproveitar. Então, a gente tem que crer que tudo isso que acontece com a gente é para o nosso bem. Mesmo as coisas difíceis, elas são para o nosso bem. Mesmo as broncas de Deus, elas são para o nosso bem, porque Deus tem cuidado de nós. Então a gente continua confiando em Deus diante de todas as adversidades, diante de todos os problemas, pois sabemos que tudo é nosso, que Deus está conosco, que Deus nos ama. Paulo pede para que eles não contem vantagem em obras humanas, mas confiem em Deus. Então essa é a mensagem do Evangelho, que nós confiemos em Deus, porque Deus tem nos abençoado, sempre pela graça dele. Então nós podemos aproveitar essa bênção
e buscar alegria e paz no Espírito Santo, ainda mais nesse momento difícil que nós vivemos, o tédio em casa toma conta às vezes da nossa mente, mas em Cristo nós temos paz, e nós temos alegria e conforto no Espírito Santo. Ser de Cristo é um privilégio enorme, Paulo nos lembra disso. Nós somos de Cristo, e isso é um privilégio muito grande. Cristo cuida de nós, Deus nos ama, Deus o Pai nos ama, e enviou Jesus Cristo para nos salvar. Então nós, confiando em Cristo, vamos viver a vida cristã pela graça de Deus. Amém.